Beleza. Iniciando a gravação, então, de mais uma aula do Você na Anvisa. Hoje nós vamos falar sobre a farmacovigilância em si, sobre o monitoramento pós-comercialização de medicamentos, né? E já quero dar alguns recados importantes. Tem muita gente achando essas aulas aqui no YouTube, e preocupados se vão conseguir acompanhar todas as aulas ou não. Sim, todas as aulas estarão no YouTube, né? Todas as aulas. Então, vão ficar à vontade para assistir sempre. A outra coisa é que a gente está com um grupo de uma lista de encaminhamento de mensagens também para as pessoas que não se inscreveram, então, que não estão aqui com a gente na aula ao vivo, né? Para que as pessoas possam ter acesso às informações e tudo mais. Então, gente, se puder alguém ir admitindo para mim, acho que a Aline entrou aqui. Aline, você vai admitindo, porque senão eu fico doidinha aqui falando e admitindo. Quando eu estou com outro professor é mais fácil para eu fazer esse monitoramento. E aí, obrigada, Aline. E aí, gente, a Aline aqui, vocês estão vendo, ela é quem faz os mapas mentais, então tá aí a Aline. Boa noite, quem faz... boa noite. Isso, não aparece para mim a opção não? de aceitar. Não. Então tá aparecendo aqui só para mim. Quem arrasa é ela nos mapas, viu? Arrasa, não arrasa, Viviana? Arrasa. Muito bom. Então, eu tô devendo para vocês, mas é que o do professor, a segunda aula é muito grande, gente, é muito grande. Aí agora já vai entrar o terceiro, eu vou ficar com dívida eterna aí, mas até lá eu prometo que eu pago tudo, tá bom? E eu não tenho dúvida que as pessoas que vão acessar as aulas, principalmente a hora que o edital lançar, né? A gente está aqui já adiantando os estudos, correndo atrás, né? Porque vai vir muita coisa, mas a gente sabe que brasileiro vai acontecer isso. O edital vai lançar e aí vai sair todo mundo louco por aulas, vão achar o nosso projeto. E já tem gente assim já, sabe? Principalmente depois de um vídeo que eu fiz sobre os valores dos salários, aí um monte de gente procurando como é que faz esse concurso, né? Então, enfim, a gente vai ter muita gente aí. É bom ver a carinha de vocês, gente, muito bom, tá? A gente estava com saudade já dessa aula. Bom, então eu já vou iniciar aqui para poder a gente, né, não tomar mais tempo, a gente já começou aqui com um pouquinho de atraso. Qual que é a ideia da aula de hoje, então? Nós vamos falar sobre a RDC 406 de 2020, então eu vou fazer um arrazoado da farmacovigilância em si, porque pode ser que caia, né? A RDC 406, ela é nova, ela harmonizou a farmacovigilância com o mundo, então isso é importante para um concurso, né? São coisas que fazem com que as legislações da Anvisa novas agora, todas de medicamento, basicamente têm relação com o que está sendo feito no ICH, né, no consórcio internacional. Nós já temos aula disso, tá? Vai ser lançada eu vou falar aqui para vocês, porque a professora, ela não vai poder estar ao vivo, mas nós vamos lançar ao vivo no YouTube, simultaneamente, vocês vão poder assistir uma aula toda sobre a atuação da Anvisa internacional, tá? Então, vocês vão conseguir ver tudinho, já tem aula disso pronta, já está gravada, já está tudo certo. Nós vamos ter, no dia 28, a presença da diretora Meiruzi aqui, então, semana que vem, nós temos um encontro marcado com a diretora Meiruzi, né? Vai estar aqui com a gente. Depois, no dia seguinte, a gente tem aula com a Renata de Moraes, que ela vai falar sobre os produtos controlados. Todo mundo quer saber de portaria 344, né? Todo mundo quer entender como é que se faz o monitoramento dos medicamentos de produtos controlados como um todo. E aí, no dia 5 de dezembro, a gente vai ter o lançamento no YouTube, que eu vou mandar para vocês o link, que é a aula da professora Patrícia Tagliari. Ela é assessora da diretora Meiruzi e deu uma aula completa para a gente sobre convergência regulatória e fóruns que a Anvisa atua internacionalmente. Então, essa aula já está prontíssima para vocês vão acessar no dia 5 de dezembro.
No dia 6 de dezembro, a gente vai ter a participação. Aí talvez a gente coloque a Ju aqui no dia 6 para repor, porque o Nélio vai falar no dia 16 de janeiro. Então, ele pediu uma alteração, só para falar para vocês, ele vai retomar o curso com a gente. Então, a gente vai ter um recesso, que eu falei para vocês, do dia 14 de dezembro ao dia 16 de janeiro, mas com conteúdos curtos no Instagram, mas com as aulas retomando no dia 16. Tem alguém com o microfone ligado? Por favor, dá uma olhadinha aí. E uma aula super especial com Gustavo Mendes no dia 13 de dezembro, né? Nós vamos ter o Gustavo encerrando o nosso ano, né? Falando sobre todo que eu aposto, tá? Aí todo mundo falando, poxa, Elaine, possível tema de redação, por quê? Porque, gente, foi muito difícil fazer regulação na pandemia, né? Então, o mundo inteiro, não foi só a Anvisa, o mundo inteiro lançou mão de vários tipos de legislação, que são as autorizações de uso emergencial. Nós viramos noite fazendo RDC, sair uma RDC em 24 horas, gente. Isso, né, nunca existiu, porque sempre tem consulta pública, sempre tem. Não tinha jeito. Eu entrei na Anvisa em 7 dias, estava eu dentro de uma reunião fazendo uma RDC, eu quase pirei, né? Porque era isso, era a pandemia, ela exigiu isso da gente, né? Então, eu tenho como uma das apostas aí, tanto a convergência regulatória internacional, quanto a ação da Anvisa, né, a regulação em situações de emergência internacional. Então, são dois temas de possível, né, para redação, que a gente vai ter ainda esse ano, então vai dar tempo de ler, reler, tudo mais. E a gente já está preparando para a retomada do ano que vem, em janeiro. A gente vai falar muito sobre também como fazer redação, como, né, os outros temas. A gente vai ter o procurador da Anvisa falando de direito administrativo aqui. Então, está recheado de gente muito boa para abordar não só os temas técnicos, porque tem gente me procurando sobre isso, mas também vai ter gente aqui trabalhando temas que são aqueles temas que nos auxiliam, né? Os temas auxiliares ali, direito administrativo, administração pública, enfim, vai vir aí o pessoal para falar disso também, tá bom? E pessoal que está na Anvisa, certo? Então vamos lá, eu vou fazer a apresentação e a gente segue depois para perguntas, beleza? Se não entender, não ficar claro alguma coisa, tudo bem, pode abrir o microfone e perguntar na hora, tá? Vou fazer aqui, a gente vai compartilhando. Então, vou fazer um breve histórico, porque não é o foco, o histórico da farmacovigilância, mas é importante que a gente saiba até para poder entender por que da regulação, né? Por que que a regulação existe? Então, por que eu acho que medicamentos sempre vai ser um tema e sempre a gente tem áreas, né, de especialistas sempre focados muito em farmacêuticos e tudo mais? Porque medicamentos, né, o nosso mercado é um mercado muito rico. Está todo mundo vendo a apresentação? Sim. Sim. Bom, então vamos lá. A saúde no Brasil, né? A gente precisa falar dos números, né, do nosso país. 203 milhões de habitantes, são mais de 450 mil prescritores médicos, né? Tem ainda os odontólogos, certo? A gente tem quase 9 mil, mais de 9 mil hospitais, né? Então, assim, pensa né, a gente tem aqui, a Juliana aqui está me perguntando se está tudo certo aqui. Bom, pensa aí numa situação, né, que são quase 9 mil hospitais privados, que, na verdade, mais de 9 mil, que vão ter pessoas usando medicamentos, vão ter pessoas usando equipamentos, materiais, né, e isso tudo aí precisa ser monitorado pela Anvisa. Por isso que a Anvisa começou lá em 2002 o projeto Hospitais Sentinela, que é um projeto para trazer informações qualificadas sobre o uso daquilo que ela aprova.
Então, a gente, às vezes, foca muito, né, na parte de registro e pensa assim, não, depois que registrou é que entra a farmacovigilância, depois que registrou entra a tecnovigilância. Não. Essa equipe é uma equipe que vai precisar acessar, né, esse material, essa documentação, deixa eu só, aqui, admitindo, vai precisar acessar esse material e tudo dos riscos dessas tecnologias, desses equipamentos e tudo mais, para poder dizer qual é o plano que a gente vai ter para gerenciar esses riscos, porque toda e qualquer tecnologia tem riscos, toda e qualquer. Então, isso precisa estar sempre na nossa cabeça. Por quê? Porque uma das coisas que a RDC 406 de 2020 trouxe foi justamente a obrigatoriedade de se apresentar o plano de gerenciamento de riscos para o registro de medicamentos no país. Então, vocês vão ver que na necessidade de registro vai ter que ter um plano de gerenciamento de riscos. Na autorização de uso emergencial, plano de gerenciamento de riscos. Então, isso ele é agora uma obrigatoriedade dentro da legislação. Então, por isso que faz diferença, né? Olha só, né? Olha o tamanho, né? Quantas pessoas usando produtos, quantas farmácias dispensando, isso a gente pensando dispensando, né? Tá? Não estou falando de quem indica inadequadamente, de quem vende só o produto como, né, como um produto qualquer e tudo mais. Mais de 42 mil unidades básicas de saúde. Esse é o nosso mercado, né? O mercado de medicamentos. É o sexto do mundo, né? São muitos itens a serem monitorados, são muitos medicamentos a serem monitorados, e um uso num país que não tem um bom letramento em saúde. Então, isso é sempre tema quente. Olha o tamanho do mercado, como é que a Anvisa faz para monitorar. Então, ela tem todo um trabalho pré, né? Então, vai fazer toda a análise do registro. A gente vai ter aula, né, com o Nélio, que é o atual gerente de medicamentos, ele vai explicar tudo para nós aqui, mostrando como é essa fase, desde a aprovação da pesquisa clínica e tudo mais, quanto da outra parte, que vem o monitoramento desses produtos, né, aprovados, que é um trabalho em conjunto. Vão vindo mais informações das empresas e a própria Anvisa tem que correr atrás de informações que venham de outras fontes, especialmente dos serviços e profissionais de saúde, né? Então, nós temos uma situação que começa com notificações ou informações de eventos adversos, né? Lá atrás, 1848, né? A primeira, que a gente chama de primeira notificação, foi um relato de caso na revista The Lancet, que fala do éter, né? Usado para anestesiar. A gente viu o éter sendo usado no Brasil muito, né? Quem é mais velho aí um pouquinho e foi ver jogos de futsal em quadras ou futebol de campo e tudo mais, sentia cheiro de éter o tempo inteiro, né? Que era usado para diminuir a dor, né? As dores musculares e tudo mais, e acabava também entorpecendo as pessoas, né? Então, isso tudo foi discutido, foi tendo, né, documentação para que se tomasse a decisão de retirar. 1937, a sulfanilamida de etilenoglicol, a gente vai falar um pouquinho disso, que a gente aprende que farmacovigilância é dos princípios ativos, né? Porque o princípio ativo é que é ativo, é que vai fazer diferença, é que vai causar evento adverso, enquanto não, os recipientes fazem toda a diferença também, tanto para inefetividade quanto para causar evento adverso. E aí, em 1961, né, talidomida, todo mundo lembra disso, todo mundo vai lembrar que a farmacovigilância vem daí. Mas não, já muito tempo antes já se vinha discutindo como é que a gente monitora os resultados do uso dos medicamentos. O que aconteceu com a talidomida foi que aconteceu em 46 países ao mesmo tempo. E aí tornou o mundo, alertou o mundo todo. E a OMS veio e falou assim: olha só, gente, num seminário, na década de 70, disse assim, o seguinte: os países precisam se apropriar e precisam ser responsáveis pelo uso dos medicamentos, né? Então, e aí ele falou: olha,
cada Estado membro, cada país membro da OMS vai precisar fazer o registro dos produtos. Vai ter que ter um lugar que se registra, vai ter que saber quem é que fez isso e tudo mais. Então, e começou-se uma discussão também a partir da talidomida, porque a talidomida foi testada em ratazanas grávidas, né? E os ratinhos nasceram super bem. Então, eles começaram a falar: peraí, precisamos fazer testes em humanos também. E aí vem toda a discussão da pesquisa clínica, que é a aula da Ju, e eu não vou, né, assumir aqui o papel dela. Ela vai falar tudo sobre pesquisa clínica na regulação, porque existe diferença, né? Para um medicamento ser registrado no país, ele tem que ter a pesquisa clínica aprovada pela Anvisa. Então, tudo isso vocês vão ver com ela, ela vai detalhar para vocês. Mas a OMS vem e fala o seguinte: olha, eu vou ter aqui um centro colaborador, né? Eu preciso ter alguém aqui que se chama Uppsala Monitoring Center, que veio aí anos e anos depois, né? Para fazer esse monitoramento do mundo inteiro, do uso de medicamentos, os resultados do uso dos medicamentos, né? E a Anvisa, então, ela foi criada em 99 e foi só aí que a gente passou a ter um local que a gente chamava antes de unidade de farmacovigilância e que hoje é a gerência de farmacovigilância dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Elaine, então, não tinha farmacovigilância antes? Tinha. Não formalmente dentro de um setor, mas tinha no Ministério da Saúde, no mesmo local que a vigilância sanitária toda ficava, que era a Secretaria de Vigilância Sanitária dentro do Ministério da Saúde. A gente falou disso já, doutor Gonçalo também já falou sobre isso. Então, a Anvisa é criada e traz e cria essa unidade de farmacovigilância. Em 2001, ela se torna, então, o Centro Nacional de Monitoramento de Medicamentos, né? Então, a Anvisa se entra nesse como Centro Nacional e passa a colaborar com a OMS, com o Uppsala Monitoring Center, formalmente levando dados do Brasil. E aí, eu já aproveito para desfazer fake news, né? Porque na pandemia teve muita. Porque a Anvisa está mandando os dados para o mundo, os dados dos brasileiros. Não, não vai, tanto é que não é obrigado a notificar o nome completo do paciente, o que importa é a idade, o sexo, qual é a raça, porque tudo isso pode influenciar, né? A farmacogenética mostra que isso sim pode influenciar no resultado dos eventos adversos, mas o nome não, RG, CPF, nada disso é pedido, muito menos dados bancários, tá? Então, essas informações não sobem para a base de dados mundial. E aí nós temos, a partir de 2002, então um ano depois, cria-se, né, vem a publicação da importância da farmacovigilância, esse documento eu guardo até hoje, eu tenho um livrinho muito bonitinho que eu guardo até hoje impresso, que foi traduzido para o português, que traz um novo conceito de farmacovigilância, que a gente vai falar aqui, e traz o projeto Hospitais Sentinela, que é a rede Sentinela. O que a Anvisa fez com isso? Criou um projeto para que esses hospitais pudessem trabalhar os temas fármaco, tecno, hemovigilância, né? Vigilância de saneantes, monitorasse e trouxesse informações qualificadas para a Anvisa dos produtos que ela aprovava, né? Então, foi uma forma de estimular tanto esses conhecimentos acontecendo dentro das instituições, e inicialmente eram só instituições de ensino, hospitais de ensino, então é uma forma de você perpetuar, né? Porque aí os residentes ficam sabendo, já aprendem a notificar, essa era a ideia, né? E qualificar a informação para chegar aqui no nível central, já com mais dados, com mais informações. Lá em 2007, teve uma portaria interministerial. Essa portaria é muito interessante, porque foi uma batalha mesmo para conseguir colocar que todo e qualquer hospital de ensino tinha que ter. Deixa eu só mandar aqui. Tinha que ter a farmacovigilância dentro dele. Para ele receber o título de hospitais de ensino, e naquela época tinha política para receber até recursos financeiros maiores, ele tinha que fazer farmacovigilância. E isso trouxe mais obrigatoriedade de desenvolver a farmacovigilância dentro das instituições. Veem como tudo é muito recente? Então, a gente chega em 2009
com a primeira RDC. Eu que vivi aí essa história toda aí, eu tenho esse sentimento de que quando veio a RDC 2009, melhorou muita coisa para quem estava nas instituições, porque eu sou fruto desse projeto Hospitais Sentinela, eu fui gerente de risco, né? O meu cargo, o meu hospital tinha uma área de farmacovigilância justamente para esse projeto. Quando eu passei no concurso no hospital, eles me encaminharam para essa área, que era muito pouco conhecida, mas eu comecei a trabalhar ali e, em seguida, assumi a gerência de risco como um todo, né? E isso me fez fazer muito contato com as empresas por os problemas que a gente tinha. Naquela época, a gente ainda não tinha, por exemplo, os similares com todas as regras que nós temos hoje. Então, a gente tinha muito mais problema de qualidade do que a gente tem hoje, de medicamentos. E isso, é a hora que a gente entrava em contato com as empresas, era como se a gente estivesse entrando em contato com alguém que só estava ali para atender telefone. Ele não conseguia discutir nada técnico. Quando vem a RDC 4 de 2009, foi uma conquista muito batalhada pelo gerente à época, que era Murilo Freitas. Nós tivemos, então, uma melhoria muito significativa nessa interlocução com as empresas, porque todas precisaram passar a ter e fazer farmacovigilância dos seus produtos. Então, veem como é recente as empresas precisarem fazer farmacovigilância? De fato, é muito recente. Bom, em 2010, a gente teve as RDCs 2 de 2010 e 7 de 2010. A professora Patrícia falou sobre isso aqui, né, porque ela falou de gerenciamento de riscos, então a RDC 7 fala da necessidade de farmacovigilância e assistência farmacêutica na beira do leito de UTI, então isso é outra coisa muito importante que aconteceu. E na RDC 406 de 2020, aí sim, olha só como é recente, 2020, no meio da pandemia, né, a gente aprovou, então, a RDC 406, que é o marco que nós temos hoje, o marco da farmacovigilância, é essa RDC que a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui hoje, mas é ela que harmoniza a legislação de farmacovigilância do Brasil com o mundo, tá? Então, é ela que traz alguns elementos regulatórios que a gente não tinha antes. E eu vou, claro, apresentar, para isso que eu estou aqui hoje, né? Para falar desse marco regulatório com vocês. Então, eu falei para vocês já como que é essa troca, né? O Psala Monitoring Center reúne as informações do mundo inteiro. E a gente consegue ter acesso também. Então, por exemplo, no meio da pandemia, chegava aqui uma suspeita de evento adverso. A gente ia lá no Banco Mundial, né, de dados, e via se tinha algum dado, algum evento adverso que tinha acontecido semelhante em algum país. Troca informações, busca informação de sinal e tudo mais para poder otimizar essa análise. Porque farmacovigilância, ela é uma mistura, né, de algumas coisas. A gente precisa ter, sim, o caso clínico, mas em especial a estatística, né? Para a gente ver se realmente o problema é do produto ou é esse um tipo de reação da pessoa, se a gente precisa alterar, incluindo uma contraindicação, por exemplo, porque pessoas com essas características não se dão bem com esse produto, então entra uma contraindicação para falar, olha, pessoas com essas características não são recomendadas, na bula, né? Então, é um trabalho em conjunto o tempo inteiro, né? O estar com a farmacovigilância, né? O trabalho com a Organização Mundial da Saúde para fazer esse monitoramento. Bom, e quais são os elementos? Então, vamos lá. Quais os elementos regulatórios que a gente tem? Vamos lá, anotando aí quais são os documentos regulatórios que uma agência pede, então, que a Anvisa pede para monitoramento dos medicamentos, tá? Então, isso pode ser questão de prova, né? Porque são aquilo que hoje é obrigatório dentro da Agência Nacional para monitoramento dos produtos. Então, para começar, sumários executivos de eventos adversos. Esses sumários, eles foram e aí vem o Gustavo falar um pouco mais, né? Aconteceram na pandemia. Então, são resumos que vêm vindo com mais frequência das empresas. Então, quem manda esses sumários? A empresa que detém o registro.
tá? Então, o detentor de registro do medicamento vai enviar para a Anvisa esse sumário. E aí, ele era inicialmente mensal, depois passou a ser trimestral, e depois, com o registro dos produtos, eles deixam de existir, né? Mas isso é para autorização de uso emergencial. Outro elemento, né, de regulação, e isso aqui, gente, está inclusive na meta a estratégica da Anvisa, tá? Então, eu também aposto, eu estou na Anvisa hoje como consultora justamente nesse projeto, que é o projeto de relatórios periódicos de avaliação benefício-risco. Então, temos aí outro elemento regulatório, que esse sim é permanente. Todo semestre, a Anvisa publica uma lista de relatórios de ativos que as empresas que detêm registro desses ativos precisam mandar para a Anvisa. Vamos lá. Elaine, não entendi nada, me explica aí. É o seguinte, dentro do RDC 406 de 2020, todo e qualquer detentor de registro é obrigado a monitorar seu produto. A Anvisa monitora também, mas o regulador, o detentor de registro, tem que monitorar o seu produto. Então, ele vai reunindo informações, se é uma multinacional, de todo o uso do produto no mundo inteiro, onde ele tem registro, se é uma nacional, onde ele tem registro. Se aqui, se ele, às vezes é a empresa nacional, mas ela já tem registro aqui, por exemplo, na América Latina, ela faz... Desculpa, gente, não deu tempo nem de fechar o microfone. Espirro. E aí ela faz o monitoramento de todo esse produto onde ele é usado. O que contém esse relatório periódico de avaliação benefício e risco? Ele vai precisar conter qual é a quantidade que foi vendida, que é uma informação que na notificação a gente não tem, né? A gente tem a informação daquele caso de evento adverso, mas a gente não tem quanto vendeu para a gente comparar. Peraí, vendeu 100 e a gente teve 20 eventos adversos, vendeu 1.000 e a gente teve 20 eventos adversos, vendeu 100.000 e a gente teve 20 eventos adversos graves, certo? Então, essa proporção, ela vem dessa venda também, desses dados de venda, no Brasil e no mundo. Os eventos adversos, graves e não graves, devem estar nesse relatório. A avaliação de literatura, a avaliação de uso do produto, né, de outras pesquisas clínicas que vão acontecendo ao longo do uso do produto, tá? Elaine, como que é essa publicação dessa lista? A lista começou a ser publicada em 2021, foi um grande desafio para a gente, porque na Europa, né, que é o modelo que o Brasil segue, tem países fazendo, então cada agência de cada país, o pessoal tem microfone aberto. Obrigada. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse monitoramento, né, as agências fazem, peraí que eu até perdi o raciocínio, vamos voltar lá. Relatório periódico. Então, ele traz tudo que ele utilizou e ele vai fazer a seguinte avaliação. Olha só, lá na Europa, né? Na Europa, eles começaram a fazer essa solicitação de publicação dos relatórios, e a gente passou a fazer isso em 2021, aqui no Brasil. Então, é muito recente. E como que é feita essa lista? Isso é outra coisa importante, tem a ver com a aula da professora Patrícia Fernanda, gerenciamento de riscos. Quanto mais antigo o produto está no mercado, façam sempre esse raciocínio pensando aí em prova, tá? Para qualquer coisa, gente. Quanto mais tempo está no mercado, mais informações nós temos. Então, mesmo que o produto seja de alto risco, você já tem essas informações e continua monitorando o produto, certo? Agora, quando você vem para uma definição, né, de medicamento, por exemplo, está há 2 anos no mercado, ou acabou de entrar no mercado, esse produto ele tem muita coisa desconhecida de uso de longo prazo. A gente já sabe que essa é a diferença da farmacovigilância, né? Produto pré-mercado e o produto pós-mercado. No pós-mercado, a gente tem um uso para uma população muito maior. Então, essas informações são importantes para definir essa lista. Então, quanto mais antigo o produto, mais espaçada é essa solicitação. Então, a frequência diminui. Você não precisa pedir todo semestre as informações sobre esse produto.
né? Então, ele tem 20 anos no mercado. Eu posso pedir bianualmente essa informação, porque eu já conheço esse produto, mesmo que ele tenha riscos. Eles já são conhecidos. Agora, o produto acabou de entrar no mercado, então eu tenho que acompanhar com mais frequência. Então, vocês vão ver determinados ativos aparecendo todo semestre na lista. Por quê? Porque eles acabaram de ser registrados, certo? Então, esse gerenciamento de riscos, essa frequência tem a ver com gerenciamento de riscos, ok? As notificações são outra documentação que todos nós conhecemos quando falamos de farmacovigilância, né? Só que aí é que vem o grande barato, né? Quando a gente fala da regulação. Farmacovigilância na regulação, ela é completamente diferente de pensar na farmacovigilância de beira de leito que eu fiz por muitos anos, né? Susto, gente! Minha filha chegou aqui e me deu um susto. Só um minutinho. Oi, gente, virei meme, né? Certeza depois dessa. Certeza que eu virei meme, mas enfim, vamos lá. Foi susto mesmo, imagina uma mãozinha pegando assim em mim, sozinha aqui, quase morri do coração. Bom, vamos lá, estão chegando perguntas aqui, né? Se o relatório é disponível. Não, o relatório em si não é disponível, tá? Ele vem para o. Agora, eu tô até. Me acordou todo mundo, certeza, né? O relatório, ele é encaminhado via DataVisa, tá? E aí, a gente está até com um grupo de consultores fazendo análise desses relatórios. Então, a Anvisa só que tem acesso. O que vai ser público a partir disso? O que vai ser público a partir disso são as mudanças de bula, são os alertas, são a retirada de produtos de mercado, se necessário. Então, a partir dessa análise, como é feito com tudo na farmacovigilância? Ou são feitas alterações na bula, e essas alterações, gente, acontecem com muita frequência, tá? Né, o pessoal da farmacovigilância vê se é necessário comunicar mais risco, ou restringir o uso, ou tudo mais, vai fazendo alterações nas bulas, e a gente vai recebendo essas bulas alteradas. Por isso, existe um gap de tempo, né, entre a impressão das bulas, né, e entre a a publicação de uma bula com alteração. Então, o que é feito? A publicação das bulas no site da Anvisa. Então, imediatamente passa a valer. Quando a empresa faz alteração na bula e submete à Anvisa, né? Então, protocola na Anvisa, ela já entra automaticamente no site como essa alteração. Outra pergunta que apareceu aqui é se é considerado com 2 anos. Não, eu dei o exemplo de 2 anos, mas normalmente o que a gente considera medicamento novo são 5 anos no mercado. Então, esse monitoramento mais intensivo são com medicamentos que estão em até 5 anos no mercado, tá? Então, é importante que a gente monitore, tá? E eles são solicitados periodicamente, eles são solicitados todos os semestres. Então, depois eu mando para vocês o link no próprio site. A gente pode, vou mandar para vocês direitinho, e ele vai estar lá a solicitação. Aqui no slide está trimestral ou semestral, porque é a lista, tá? Do chamado, a lista, publicação da lista. Normalmente ela é semestral, tá? A publicação da lista de quais ativos vão ter que encaminhar relatórios. Então, todo mundo que tem o cadastro vai encaminhar relatório com essa periodicidade. Então, tem cadastro, registro, né? Registro válido de determinado ativo, ele vai mandar. Elaine, genérico também manda? Manda. Genérico manda, clone, similares, enfim, todos os tipos de medicamentos que tem aquele ativo vão ter que mandar o relatório, ok? Aí depois eu olho com calma todas as perguntas, que eu só consigo ver as que vão aparecendo aqui, tá? Depois eu abro para poder a gente ir respondendo. E também são monitorados alertas e relatórios internacionais, tá? Esses relatórios internacionais, eles são publicados, e aí você pode, a gente monitora para poder fazer o quê?
a avaliação do plano de gerenciamento de riscos. Então, lembra que eu falei que na regulação a farmacovigilância é um pouco diferente? A farmacovigilância, ela atua antes do registro. A farmacovigilância vai trabalhar também na avaliação do plano de gerenciamento de riscos junto com a GGMed. Então, tem toda a parte dos registros, dos dados das pesquisas clínicas e tudo mais, mas uma parte dessa documentação, que é o plano de gerenciamento de riscos, ele vai lá para a farmacovigilância dar ok, tá bom? E o que é? Tanto o plano de gerenciamento de riscos quanto a bula, porque a bula é o documento de gestão de riscos. É quem vai comunicar os riscos, é quem vai dizer como que se deve usar, tudo isso é gestão de riscos. Estão entendendo? Então, isso é outra coisa bastante interessante, que se alguém pega, né, se alguém da banca está vendo aqui nossas aulas e pega isso como uma forma de documentação do que é risco daquele produto, é a bula. Então, o plano de gerenciamento de riscos, ele vem tanto de como é que essa bula vai comunicar, mas pode vir também, a gente dava pitaco, em como que seria a embalagem, em como que seria a orientação de uso, né? Tudo isso faz parte do plano de gerenciamento de riscos. Ah, e dá um exemplo aí de coisas que fez retroceder. Por exemplo, incluir contraindicação. Apareceram os eventos adversos raríssimos, né, de vacinas de adenovírus para a TTS, né, que é a síndrome trombótica trombocitopênica, e aí nós passamos a incluir na bula tanto o evento, mas como uma contraindicação para quem tinha aquele anticorpo anti-PF4, que ele não deveria utilizar aquela vacina. Então, você inclui uma contraindicação. Por quê? Porque o benefício-risco, a balança benefício-risco se mantém. Né? Então, lembrando do gerenciamento de risco, sempre comparar benefício e risco. Se mantém em relação à doença, né? É um evento raríssimo, mas a gente não quer que nenhum evento aconteça. Se a gente pode prevenir, vamos colocar na contraindicação, ok? Então, a partir da notificação, né, existem dois sistemas que são utilizados. Então, que é quando não atinge o paciente, que é um problema de desvio de qualidade, que é o Notivisa, que é o sistema mais antigo, né, que a Anvisa tem. Na verdade, existe um outro antes, tá, gente? Que eu usei, tá? Offline. A gente fazia a notificação, para você ver como eu sou antiga nessa história, né? Fazia a notificação pessoal quando eu entrei na gerência. Falo, não acredito, Elaine, que você fez notificação nele. E aí a gente entrava, Cineps, eu não consigo lembrar agora o nome. Eu entrava offline, fazia a notificação, depois tinha que discar a internet, lembra? Vocês lembram disso? E fazia o barulhinho, aí encaminhava a notificação. Depois veio o Notivisa, que foi, nossa, um grande avanço naquela época, né? E para todos os eventos adversos, ou seja, aquilo que atingiu o paciente, reação adversa, erro de medicação, inefetividade terapêutica, outros eventos, a gente usa o Vigimed. Vigimed foi o nome que a Anvisa deu para o Vigiflow, né? Seria difícil falar Vigiflow aqui no Brasil e tal, pensando em popularizar um sistema de farmacovigilância. Então, a Anvisa optou por chamar de Vigimed, que é o sistema que a Uppsala Monitoring Center usa no mundo inteiro para notificação de eventos adversos, tá? E além disso, para monitoramento de vacina, existe o ESUS Notifica, tá? Elaine, mas minha Nossa Senhora, que monte de sistemas, concordo com vocês, né? Isso sempre deixei claro que não concordo com um monte de sistema para farmacovigilância. Mas vamos pensar aqui em regulação, né, e pensar no concurso. Então, se cair qualquer coisa sobre farmacovigilância de vacinas, pode notificar no Vigimed, mas para os profissionais de saúde, dentro do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, existe o ESUS Notifica. Eu não sei se eles entrarão nisso, porque o ESUS Notifica, ele está no PNI, lá no Ministério da Saúde, mas é importante a gente saber que existe. Vai ter alguma pegadinha em alguma coisa, né, na farmacovigilância de vacinas, ficou muito em evidência na pandemia, então fica aí a dica para vocês, né, que é uma dica sobre os 3 sistemas de notificação de medicamentos, tá? Vigimed e ESUS Notifica só usa para medicamentos. O Notivisa para todo o resto, ok? Então, a gente vai ter aí o ESUS Notifica, que fica no Ministério da Saúde, e
Vou só explicar para vocês como funciona. O Vigimed, a gerência de farmacovigilância da Anvisa faz análise de causalidade, ou seja, a relação entre o evento e o medicamento, né? Isso tudo dentro do Vigimed. As informações sobem para a base de dados, o Vigibase, que é a base de dados mundial, e isso tudo é processado por um software que tem uma estatística muito interessante, vai ver a qualidade da informação, a duplicidade da informação, os métodos estatísticos que eles mesmos desenvolveram, e aí a gente vai ter a detecção de sinais. Eu vou mostrar aqui exemplo para vocês. O que é um sinal de segurança? É um sinal, lembra sempre de sinal de fumaça, sabe? O sinal de fumaça, eu tenho até um slide que eu gosto muito de usar, que é um lobo mau fazendo sinal, né? Subindo o sinal de fumaça, que a gente sempre fala, onde é a fumaça, fogo. Será que sempre? Então, a gente vai sempre investigar. Há um sinal, normalmente, quando aumenta muito o número de eventos adversos em um curto espaço de tempo para aquele produto. Só que não necessariamente é um problema do produto. Então, é outra pergunta que a gente sempre faz em uso de medicamentos ou qualquer outra tecnologia em saúde. É problema do produto ou é problema do processo? Às vezes é o uso que não está adequado. A gente vai largar de mão? De jeito nenhum. Vai trabalhar para melhorar. Então, vai fazer plano de gerenciamento, né, dos riscos para poder comunicar como é que o produto deve ser utilizado para não ter os eventos adversos. O ESUS notifica, ele fica lá, então eu acho difícil cair, mas é um desafio para a Anvisa fazer o monitoramento das vacinas com o sistema à parte. A Anvisa tem acesso, é importante dizer, né, que a Anvisa tem acesso a esse sistema, e a Anvisa participa desse CIFAV, que é o Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância, tá? Esse comitê é um comitê que vai fazer a análise de causalidade, é um comitê multidisciplinar que faz um trabalho fantástico, e que a Anvisa faz parte. Então, é um comitê formado por médicos, profissionais do PNI, que fazem diagnóstico, inclusive, então foi fundamental para desfazer fake news durante a pandemia, esse grupo aqui, mas quem coordena é o Ministério da Saúde. Ok? Só para ficar claro, já foi a Anvisa em conjunto, isso está no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos, mas na pandemia houve a publicação de uma outra portaria que retira da Anvisa o poder de coordenação, foi uma portaria unilateral, foi uma portaria publicada só pelo Ministério da Saúde, retirando esse poder de coordenação da Anvisa, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que continuou tudo fluindo normalmente entre os técnicos, tá? Então, deu para a gente fazer um bom trabalho, porque os técnicos todos do CIFAV eram muito favoráveis à ciência, ao trabalho em conjunto, né? Então, a gente sempre conseguiu fazer esse trabalho adequado. E o trabalho que existe, e é uma que está acontecendo já há algum tempo que a gente vem trabalhando nisso, que é a interoperabilidade do sistema. Isso nos notifica com o Vigibase. E aí é bem possível que a gente se torne o primeiro país no mundo a notificar, quando isso acontecer no Vigibase. Bom, aqui está o Vigilize, só para vocês verem. Esse aqui é um print, né, lá de 2021, quando a gente estava investigando miocardite e vacina Covid-19. Então, você combina o evento, combina com o produto e faz esse match para ver o que dá. Então, vocês estão vendo aqui Brasil e global, quando a gente consegue comparar o Brasil com o mundo. Esse C025 que vocês estão vendo é o índice que vai te dizer se há sinal, se há fumaça. Né? Então, existe essa fumaça. Então, depois nós começamos a discutir aqui no Brasil com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no mundo inteiro, com todas as outras sociedades, né, e especialistas em cardiologia, para tentar fazer essa correlação de fato, se existia essa correlação. Elaine, então, existe a correlação entre vacina de RNA mensageiro e miocardite? Existe. Só que qual é a avaliação, gente? Lembra da balancinha? Benefício-risco. Então, qual é a comparação que a gente faz? A Covid-19, né, o coronavírus SARS-CoV-2, ele causa miocardite? Muito mais do que a vacina. Então, essa é a comparação.
O risco de quem não se vacina e pega Covid-19 ter miocardite é muito maior do que quem toma vacina. Então, essa avaliação, essa comparação faz com que a gente mantenha o produto no mercado e a recomendação, ok? E nenhum evento adverso grave, nenhum óbito foi registrado com miocardite, né, no mundo todo, com a vacina, né? Esse aqui foi um movimento das sociedades científicas, só mostrar para vocês, né, que é uma coisa muito recente, isso foi em 2021 também, que as instituições fizeram um movimento para falar de farmacovigilância, para ajudar a divulgar os mecanismos de notificação de eventos adversos, né? A Anvisa foi também se modernizando, ó, tem QR Code em 2021, se vocês acionarem aí, vocês vão abrir a ficha de notificação, eu vou até testar se ele está, né? Aqui, ó, vocês vão abrir a ficha de notificação para fazer uma notificação online e tudo mais. Eu já estou vendo que tem pergunta que eu não consegui ler ela completa, daqui a pouco eu abro já para a gente perguntar, tá? A Anvisa foi fazendo, então, essas alterações, colocando na capa, né, do site, então isso é outra coisa importante. Por quê? Porque essa importância a farmacovigilância nunca teve na Anvisa, né? Então, foi em 2021 que foi colocada assim na capa, como até hoje está. Essa aqui é a foto atual, né, do site. E aí, por isso que eu acho que pode cair alguma questão, sabe? Olhando para essa relação, porque teve muita fake news sobre evento adverso e tudo mais. Também tem material, depois eu mando para vocês, tem painel de notificações de farmacovigilância, tem dados públicos de farmacovigilância, então vocês provavelmente vão ter acesso a isso, e assim, provavelmente, vocês têm acesso a isso, e provavelmente vai cair alguma coisa, né, falando sobre esse monitoramento. A gente falando, então, de todo o processo, nós falamos agora, tem a avaliação de causalidade, né, tem o evento adverso e tudo mais. Uma vez identificada o sinal de segurança, a gente vai ver, é necessário tomar medida regulatória? Se for necessário, essa medida vai ser tomada. Então, é uma alteração de bula, é uma publicação de carta aos profissionais, é uma publicação de alerta à população, é uma publicação de contraindicação para alguns pacientes, e assim vai, né? Esse é o gerenciamento de risco que é constante. A gente viu na aula da professora Patrícia que gerenciamento de risco, ó, ele nunca para, né? Ele é cíclico e ele deve ser. Aqui são alguns exemplos, ó. Alteração de bula, a gente virou até meme, porque uma das alterações era porque a vacina, acho que foi a Coronavac, que ela causava sonolência, gente, eu não lembro, sonolência, diarreia e mais uma coisa. Aí eles falaram, se é para tomar vacina e parecer que tu comeu, só que comeu uma feijoada, tá tudo certo, vamos vacinar, né? Então, porque mesmo os eventos adversos não graves, né, a gente deve comunicar. As restrições de uso, tudo isso, gente, é medida regulatória, alerta, né? Então, tudo isso, então, a pergunta, quais são os resultados de medidas regulatórias que a farmacovigilância pode tomar? Alteração de bula, publicação de alerta, publicação de carta aos profissionais, e tudo isso aí pode entrar numa questãozinha, né, de concurso, fazendo a gente pensar nessas questões, né? A primeira campanha foi em 2021, né, sobre a farmacovigilância. Esse ano teve a campanha dentro da MedSafety Week, que aconteceu agora em novembro. A semana passada falou-se disso, semana atrasada falou-se disso também, de quem pode reportar, quem pode notificar, né? E aí, a gente vai tendo na linha do tempo essas mudanças da farmacovigilância, né? Trazendo para esse status que a gente está hoje, que é uma farmacovigilância como o mundo vê. Então, vocês vão ver, dentro da regulamentação de farmacovigilância, a RDC 406 e um outro instrumento regulatório, que aí eu vou deixar, né, para o procurador falar sobre eles, que é as instruções normativas, que são, né? Porque a instrução normativa 63, ela vai trazer como é que esse relatório tem que sair, o que tem que conter nesse relatório. Então, você traz a RDC dizendo tem que ter o relatório, na instrução normativa ele detalha como o relatório deve ser. Então, esse é outro tipo de instrumento regulatório que pode vir nessas questões aí de prova, né?
olha só, a gente pode ter outras coisas, né? Uma instrução normativa que vai ensinar as pessoas o que é que tem que conter dentro desse relatório. Eu não vou detalhar tudo isso numa RDC. A RDC tem que ser mais direta, né? Explicando o que é obrigatório, o que tem que ter, né, deve ser apresentado, ok? A RDC, ela traz, então, de pontos importantes, né? Pontos que a gente destaca aqui para vocês. Que, primeiro, todos os detentores de registro de medicamentos devem ter um responsável pela farmacovigilância. E uma novidade que essa RDC traz é que o responsável tem que residir no Brasil, tá? Isso não existia antes. Então, passa a ter que residir no Brasil. A RDC 4, por exemplo, podia ser um responsável na Argentina, um responsável lá na matriz, sei lá, na Europa, né? Não, agora tem que ter um responsável residindo aqui. Isso ampliou muito o mercado também para farmacovigilância. A gente começou a ter muita contratação para farmacovigilância no Brasil. Isso é ótimo, né? Sistemas de farmacovigilância, então, cada detentor de registro tem que ter um sistema. E esse sistema vai além do sistema informatizado em si, sabe? É como é que ele vai receber informação, como ele vai tratar a informação, como ele vai investigar, né? Que ele vai qualificar a informação para encaminhar, seja para a Anvisa, seja para todos os outros órgãos regulatórios onde ele tem registro. Outra coisa é a obrigatoriedade e a possibilidade de inspeções em farmacovigilância, né? Essas inspeções, elas estão acontecendo ainda, eu acho muito lindo isso, que, né, foi difícil retomar, com tão pouca gente trabalhando na farmacovigilância, mas e eles continuam fazendo as inspeções para saber como é que esses sistemas dentro das empresas estão acontecendo, né? Então, inspeções. Lá dentro da RDC tem especificamente, né, ele fala sobre inspeções como um todo, mas fala ali, ó, os detentores de registro de medicamentos, então DRM, tá? Detentores de registro de medicamentos podem receber a qualquer tempo inspeções em farmacovigilância conduzidas pelo Sistema Nacional. Então, pode ser coordenação da Anvisa, como tem sido, né? Com o acompanhamento da vigilância estadual e, às vezes, a municipal. Pode ser anunciada ou não. Antes, só podia ser quando fosse anunciada. Agora, pode ser, né, uma inspeção surpresa, tá? Sempre que houver necessidade. E também deve disponibilizar o pessoal para entrevistas, para acesso aos bancos de dados. Então, o pessoal acessa o banco quando faz a inspeção, vai saber se o banco funciona, se estão lá todas as documentações por 20 anos, se as informações estão todas, né, estão trabalhando. A indicação, vi aqui a pergunta, né? A indicação de uma necessidade de inspeção, ela pode ser por dois motivos, né? Uma inspeção de rotina, e aí você tem lá quais são as prioridades. Então, em 2022, nós conseguimos retomar as inspeções e priorizando as que tinham registro de vacinas, e principalmente as vacinas COVID, né? Então, aí você determina, às vezes, pela situação do momento, você precisa ver como é que está sendo feita a farmacovigilância daqueles determinados produtos, ou, às vezes, porque você pega, por exemplo, agora com os relatórios periódicos de avaliação benefício-risco, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais inspeção direcionada com preocupações, por exemplo, como é que o detentor de registro, que tem 80% do mercado, notifica 20% das notificações ou dos dados de eventos adversos? A gente vê, num exercício que a gente fez, a gente viu, por exemplo, um detentor que tinha 10 ou 15% do mercado, mas ele tinha 80% dos dados de eventos adversos, ou seja, ele está funcionando, a farmacovigilância dele está funcionando, agora do outro não. Então, a gente precisa fazer inspeção naquele lugar ali, né? Então, ou às vezes vem uma enxurrada de eventos adversos acontecendo de determinado produto por meio de hospitais sentinela, e a gente vê que da empresa não veio nada. Espera aí, será que a empresa não está vendo? Porque é importante dizer, a RDC 406 de 2020 fala do relatório periódico de avaliação benefício-risco, que vem o evento adverso grave e o não grave.
mas a notificação pelo detentor de registro é obrigatória e tem prazo para isso quando o evento adverso é grave, ok? Então, gravem isso. Evento adverso grave, uma vez o detentor de registro tendo conhecimento disso, ou seja, um paciente teve um evento adverso grave, um familiar liga e fala com o SAC, e o SAC tem que anotar, isso tem que chegar na farmacovigilância. Esse evento adverso grave deve chegar na Anvisa num prazo determinado, certo? Então, tem essas informações, óbito, dados adversos graves, não é um dia. Eu só vou confirmar aqui, porque eu tô, né, a pessoa sai da lida todos os dias, porque os prazos são diferentes. Eu vou pegar para vocês e já falo, mas é mais de 24 horas, porque, inclusive, na pandemia foram 24 horas. Só que qual é a dificuldade de 24 horas, gente? 24 horas a gente não consegue informação qualificada. São 15 dias, isso o pessoal está falando aí de 15 dias, são 15 dias, mas tem um outro prazo, estou pegando aqui para poder a gente falar. Eu coloco aqui bonitinho para vocês. Deixa eu passar aqui, que às vezes já está até aqui, né? O plano de gerenciamento de riscos, então, olha só, vocês estão vendo aqui, eu já vou falar para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui que a gente está falando de plano de gerenciamento de risco. Aí tem uma notícia da Anvisa dizendo assim: a Anvisa solicita informações adicionais sobre pedido de dose de reforço da Pfizer para crianças e adolescentes. Essas informações adicionais, elas foram solicitadas justamente para a gente fazer o plano de gerenciamento de riscos desse uso, ok? Então, essas informações, elas são importantes para fazer essa informação, beleza? Aqui, ó, adicionalmente foi solicitado que a empresa encaminhe o plano de gerenciamento de riscos para essas faixas etárias mencionadas, porque no plano de gerenciamento de risco que eles apresentaram, não estava todas as faixas mencionadas, tá? Que eles estavam pedindo, né, a dose de reforço. Então, peraí, vocês estão analisando a dose de reforço? Respondendo a pergunta sobre o prazo, né? Ó, os detentores de registro de medicamentos devem notificar por meio do sistema Vigimed, né? Relatados de forma espontânea ou solicitada, tudo que ocorreu em território nacional no prazo máximo de 15 dias corridos, contados a partir da data de recebimento, tá? Então, eles devem fazer essa notificação em 15 dias corridos. Elaine, aqui, ó. E as situações de urgência, por isso que eu queria confirmar o prazo. As situações de urgência relacionadas à utilização de seus produtos que afetem a segurança do paciente devem ser informadas para a Anvisa em até 72 horas, tá? Então, tem esses prazos. Gente, por que não 24 horas? Porque é muito difícil conseguir, gente, juntar todas as informações. Às vezes é isso, o paciente morreu. Aí tá. Aí eu tenho que ir até o prontuário, avaliar que tipo de doença ele tinha, quais os produtos que ele estava utilizando e por aí vai, né? Como a gente já falou. Pensando em plano de gerenciamento de risco, então, na ocasião do registro, como eu já falei para vocês, devem ser enviadas né, o registro das situações e o relatório periódico de avaliação benefício-risco também passa a ser um documento obrigatório. Então, o formato, o conteúdo e a frequência, eles vêm no ato normativo específico. Que ato normativo específico? Instrução Normativa 63 de 2020, o IN, né, 63 de 2020, tá bom? Por quê, gente? Porque formato, conteúdo, frequência podem alterar com mais frequência. Então, você não precisa fazer todo o trabalho da RDC 406, né, que tem todo o rito regulatório para seguir, e aí você faz a instrução normativa, ok? Além disso, né, então, os relatórios, vocês sabiam que o medicamento tem data de nascimento? Então, medicamento tem data de nascimento internacional, são contados, né, para aquele prazo. Elaine, prazo de quê? De quanto tempo, né, no mercado? Então, é a data de nascimento internacional que vai definir esse prazo que a gente falou de 5 anos com medicamento novo, né? A periodicidade do relatório vai ser conforme o risco
e conforme o interesse. Então, por exemplo, no Brasil tem determinado produto que está sendo utilizado indiscriminadamente, que a Anvisa tomou conhecimento, ela pode incluir nessa lista, porque é o interesse aqui no país, especificamente, de olhar para esse produto. E o conteúdo é de acordo com o guia do ICH, que vocês vão ver na aula com a professora Patrícia, Taliari, né, outra Patrícia, que vai falar sobre todas essas convergências regulatórias. Os pontos relevantes da instrução normativa, né? Todas as empresas, mesmo que ela seja de genérico, ela vai ter que encaminhar o seu RPBR, que é o seu relatório de avaliação benefício-risco. A Anvisa tem trabalhado num painel de dados agregados, né? E aí, para fazer essa avaliação em formato de XML e tudo mais, para fazer a avaliação em dados agregados, esse é um dos desafios que a gente tem hoje no projeto de avaliação benefício-risco, né? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de ver os eventos adversos, ó, a previsibilidade, o tipo de evento, né, a gravidade deles, para chegar aos dados das informações das empresas. Então, nesse aqui, por exemplo, vocês estão vendo essa bolinha mais à direita, grande, isso quer dizer que é um número maior de eventos. Ela é lá no azulzinho, lá em cima, a gente vai ver que ela é não grave, mas só que ele é não descrito, né? Então, é um não grave, não descrito, ele deve estar descrito na bula. Tem relação mesmo com o produto? Tem, olha aqui, vocês estão vendo à esquerda, possibilidade positiva de ter relação com o produto. Então, ele deve vir na documentação de bula, mesmo sendo não grave, entenderam? Se está descrito, o que é a discussão entre descrito e não descrito? Descrito e não descrito na bula. Está na bula ou não está na bula? E as notificações? Né? Aqui os prazos, gente. A RDC, então, no artigo 30 traz que é num prazo máximo de 15 dias, né? Inefetividade também, tá? Inefetividade relacionada a vacina e contraceptivos e inefetividade que representem risco à vida devem ser enviados, né, mais rapidamente. E é o que a gente usa aqui no Brasil é o Vigimed. Então, tem o Vigimed empresas, para as empresas notificarem, tem o Vigimed que é geral, para a população como um todo notificarem, a gente entra, né, no sistema da Anvisa. E tem, gente, que a RDC 36 de 2013, que fala dos núcleos de segurança do paciente, então, quando a gente fala da RDC 406 de 2020, nós estamos falando de detentor de registro, certo? Quando a gente fala da RDC 36, são os serviços de saúde. Os serviços de saúde têm 72 horas para notificar eventos adversos graves. Elaine, por que essa diferença? Os serviços de saúde, gente, estão com o material todo na mão, estão com o paciente, estão com o prontuário, né? Diferente do detentor de registro que vai ter que ter acesso a tudo isso, certo? A gente usa, então, o Vigimed, né, que é o sistema de Uppsala Monitoring Center, que eles chamam de VigiFlow, e estão vendo? Todos esses tipo de arquivo, estão em legislações internacionais, tá? Então, hoje a Anvisa usa o que é a legislação internacional. A gente tem o painel, como eu mostrei para vocês, né, o painel de BI, que tem as informações, os dados abertos de farmacovigilância, que tem muita gente fazendo pesquisa, inclusive com isso, mestrados, doutorados, e a gente espera que muita gente faça, né? E tudo isso, as regras para notificação e tudo mais, estão na RDC, na instrução normativa e nos guias E2B da Anvisa, certo? Então, assim, ali eu já falei das medidas regulatórias, eu vou parando por aqui para ler as perguntas, ver se tem dúvidas e tudo mais. Nós estamos com 78 pessoas aqui ao vivo, adorei que deu quórum bom, apesar de todas as mudanças, né? Eu estou abrindo aqui o chat para ver se eu ver todas as perguntas. Então, primeira pergunta do Guilherme aqui, se o relatório periódico é disponível ao público geral. Não, como eu disse, né, fica com a Anvisa.
E aí ela vai publicar esses dados em forma de alertas, em forma de, né? E pode ser que futuramente tenha a publicação dessas informações também em algum outro formato, o próprio painel, né? E tudo mais. Os relatórios são, então, solicitados periodicamente ou a iniciativa de envio parte do fabricante? Não. Então, tem que constar na lista. Vai constar na lista que a Anvisa publica. Aí, naquela lista daquele semestre, ele já sabe que tem que enviar. Então, ele vai preparar o relatório e vai encaminhar para a Anvisa. Porque o relatório, ele vai ter dados de eventos adversos, dados de literatura, uma análise da avaliação benefício-risco, ele tem que fazer tudo isso. A Anvisa vai fazer também, mas ele tem que encaminhar tudo isso, né? O que mais? Então, produto considerado novo, a gente falou 5 anos. Esses relatórios são solicitados, tal, já falamos. O relatório pode ser trimestral ou semestral e deverá ser disponibilizado de acordo com a publicação da lista. Isso mesmo, né? A Simone colocou aqui respondendo. Elaine, gostaria de saber como funciona a notificação de produtos em fase de pesquisa clínica. Isso, tem o Vigimed, então também segue dentro do Vigimed. Inclusive, a gente tem até a forma de notificar, e é a área de pesquisa clínica que vai receber todas as informações de eventos adversos durante a pesquisa clínica. Então, a área de pesquisa clínica tem acesso, sim, às notificações, tá? O que indica a necessidade dessa inspeção, a gente já falou, né? Já falamos de 15 dias o prazo de notificação de eventos adversos graves. No caso de reportar um caso grave em monitoramento, deve ser notificado antes do desfecho? Sim, e é possível fazer o que a gente chama de follow-up. Então, por exemplo, eu tenho prazo de 15 dias para notificar, mas eu ainda não tive acesso a todas as informações desse paciente. Por exemplo, tá para sair um laudo do óbito, sabe? O IML ainda não soltou todas as informações. Então, eu posso fazer a notificação no prazo, e aí eu consigo fazer esse follow-up na sequência, atualizando a informação desse caso, tá? É possível sim. O que ocorre com os prazos de notificação não sejam seguidos, tanto pelos profissionais quanto pelos detentores? Ocorre isso com tudo na vida, né? Se a gente não tiver inspeção muito de perto, se não tiver a conscientização e tudo mais, pode ser que as pessoas não cumpram esses prazos, né? Então, precisa ter fiscalização. E quanto menos servidores a gente tem, mais difícil é a fiscalização. Por isso que a gente quer muito que abram muitas vagas, além das 50, para a Anvisa, né? Porque precisa ter muito mais, está muito defasado o número de servidores, né? Não só na Anvisa, como nas vigilâncias sanitárias locais também. Após a notificação realizada pelo profissional de saúde, quais seriam os passos seguidos pela Anvisa? Então, o que acontece? Tem um grupo, desse grupinho pequeno de farmacovigilância, tem um grupo que cuida só das notificações, né? Que é muita coisa. E eles ficam atentos ali, monitorando tudo, e aí podem acontecer da gente simplesmente, não, esse evento é esperado, já está documentado e tudo mais, e a gente vai avaliar, precisa fazer alguma mudança de bula para explicar um pouco melhor como usa, precisa, o que aconteceu, por exemplo, com o medicamento, é que nós autorizamos propaganda. A gente sabe que tem uma outra RDC que cuida de propaganda, né? Mas a gente autorizou, chamou o próprio fabricante nos procurou, porque tinha 2 ou 3 casos de erro de medicação com as mães que estavam confundindo porque mudou a forma de administrar o medicamento. Então, mesmo eles tendo colocado, né, isso na embalagem, na bula e tudo mais, estava tendo confusão. Então, eles fizeram reunião com a gente, como plano de gerenciamento de risco, nós autorizamos eles fazerem a propaganda em grande massa. Então, eles fizeram em TV aberta, no horário de pico, fizeram nas redes sociais, fizeram no YouTube, fizeram em tudo quanto é lugar. Eu tenho esse case, eu sempre mostro em aula, porque para mim foi interessante, porque até a própria empresa falou assim, mas vocês vão autorizar propaganda? Eu falei, não é propaganda para né, estimular a venda do medicamento, é para dizer como é que usa, para dizer que mudou a forma, porque elas estavam confundindo ml com quilos e estavam dando paracetamol em quantidade diferente para as crianças. Isso é risco, então a gente precisa comunicar.
Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Aí a Anvisa faz toda essa análise, olha, por exemplo, o mundo, como é que está essa análise no mundo. Por exemplo, pode acionar, a gente chegava a acionar vigilância sanitária local, a vigilância sanitária local ir até o serviço que está usando o produto, ou ir até o fabricante para ver como é que é, né, o uso do produto lá. Chamávamos muito fabricante para discutir, né? Porque às vezes nem eles estavam sabendo das coisas que estavam acontecendo com os produtos. Que Brasil é o mundo, né, gente? Se o produto é considerado novo a partir de 5 anos da data do seu nascimento, ou a partir de 5 anos da seu lançamento no país, data de nascimento internacional, tá? Então, é a data de nascimento internacional que vai nortear esse tempo de conhecimento do produto no mercado, certo? E é claro, no mercado brasileiro, aí você vai ter até uma frequência maior acompanhando, mas a data que a gente considera é a data de nascimento internacional, para os relatórios periódicos de avaliação benefício-risco. Existe alguma regulamentação sobre embalagem? Pergunto porque se houver riscos, sim, existem. E essa RDC, provavelmente, quem vai falar é o pessoal da inspeção. Aliás, gente, conseguimos aula agora de inspeção de alimentos e de inspeção de medicamentos, tá? Conseguimos 2 voluntários que fazem inspeção na Anvisa e que vão vir dar aula para gente sobre inspeções, tá bom? Então, assim, janeiro nós vamos voltar com tudo, um monte de aula massa aqui para poder entrar nesses detalhes para vocês, dessas RDCs que não estão dentro da farmacovigilância em si, estão em outros setores. Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer, né? Porque aqui eu acho que a gente esgotou. Oi, Pode falar, Aline. eu vou só tirar algumas dúvidas com você. Primeiro, parabéns, tá? Eu sou suspeita, né, para falar, para parabenizar e para falar dessa aula, porque a farmacovigilância é a menina dos meus olhos. Os 3 sistemas que você falou, o Vigimed e o eSUS, você falou de outro também, eles unificam as informações? Não, né? Como é que eles vão É o grande desafio do Brasil, né? Porque os governos vão contratando as licitações, aí fazem o sistema, depois não tem quem dê manutenção, depois não tem quem unifique as coisas, enfim. Esse é o grande problema, e até por isso que optou-se para ir pelo Vigimed. Porque o Vigiflow, ele é atualizado frequentemente por Uppsala. Então, a gente passou a não depender mais só de governos e de gestões aqui no Brasil. Isso é uma ótima notícia, né? Agora, esses 3 sistemas, que é o Notivisa, o eSUS Notifica e o Vigimed, eles são independentes. Então, há uma discussão, uma tentativa, por exemplo, é o que está sendo feito, que aí é a tecnologia da informação, tá? Que vai pegar todo o passivo de farmacovigilância de Notivisa, então, antes de vir para o Vigimed, né, até 2018, vai pegar todo esse passivo e trazer para a base de dados, sabe? Vai fazer todo um depara. Mas isso está acontecendo, inclusive, eles estão trabalhando nisso, mas imagina que transformar todos naqueles dados, E2B, para poder encaminhar e conseguir trazer para a base de dados, para ficar tudo dentro de uma base só. Porque já que é no Vigiflow que recebe tudo? É o Vigiflow que recebe tudo? Hoje em dia o que o Vigiflow não recebe hoje são as queixas técnicas, que é aquilo que não atinge o paciente, que também é farmacovigilância. Certo. Esse painel que você mostrou da RPBR, ele é aberto? Não. Ainda não, porque ele está em validação. Entendi. Porque achei tão bonitinho assim a forma que você mostrou. E agora, é a minha chance de você tirar uma dúvida que eu tenho. Diferença entre reação, evento e efeito. Eu leio até no dicionário da Ciomes e eu fico, meu Deus, mas não é a mesma coisa? Então, hoje em dia, o que a gente coloca aqui, né? O evento adverso é todo aquele incidente que causou dano. Dentro do evento adverso, a gente pode ter, por exemplo, uma inefetividade terapêutica, porque ele é um evento
que aconteceu, ele é adverso, porque a gente não esperava que ele não fizesse o efeito, certo? A reação, aí ele classifica como algo que está relacionado à ação do produto no organismo. Ele pode ser uma reação, aí tem dois tipos de autores, né? Tem o autor que faz o A e B, né? Que faz o tipo A, é aquele tipo que cada vez que você aumenta a dose, você pode ter mais desse efeito, ou do tipo B, que é aquela bizarra, aqueles tipos de eventos adversos, por exemplo, uma anafilaxia, uma síndrome de Steve Johnson, que é algo muito mais idiosincrático, que não tem relação tem relação com o produto, mas é muito mais em relação à reação da pessoa para o produto, né? Então, eu fico mais com esse autor de A e B, porque o que vai até F, por exemplo, diz que a falha lá no F, a falha é uma reação, só que ele não nem reagiu, ele falhou, né? Enfim, aí vem dos teóricos, né? Eu sou mais uma teórica que vai discutir isso aí, a forma como vai dizer. Mas o que é importante é que a gente leve em consideração essa característica de evento adverso, que é o que a gente mais usa no mundo agora para regulação, a gente harmonizou, sabe? Que é o que está na RDC 406. Joia. Aí só complementando, no site da Uppsala, eles têm lá vários cursos também gratuitos. Eu vou deixar quando eu for fazer o resumo, eu vou deixar lá para vocês. Eu já fiz a maioria, que é bem básico assim de farmacovigilância, mas é muito bom de fazer e dá todos esses a diferença entre Vigimed, Visualize, Vigilize, Vigimed, Vigiflow. Ele dá todos no site da, acho que no site da Uppsala Monitoring Center, que é o centro de monitoramento. Vou mandar lá no grupo para vocês. Pronto, joia. E os cursos são curtos, eles dão certificado e são muito bons assim para aprender como é que funciona esse envio de dados, porque eu acho que ainda é muito complexo, né, professora, de entender assim, para onde vai o quê e como. Joia, muito obrigada, viu? Nada. Mais alguém? Valeu, gente, eu ter substituído a Ju aqui para poder a gente, né, trazer. Eu que agradeço, Maritza está colocando aqui, né, agradecendo, todo mundo agradecendo aqui a aula. Eu fico muito grata de ter aqui, né, quase 80 pessoas numa aula que, né, acabou mudando, mas, enfim, também saiu a minha, foi bom, porque foi de supetão, aí não dá para passar mal, né, não dá para... Deu tudo certo. Eu agradeço imensamente. Semana que vem temos aula com a doutora Meiruzzi, tá? Então, nós vamos ter aqui a nossa diretora da diretoria 2, uma servidora da Anvisa, dando aula para gente, né? E uma diretora que vai tirar esse tempo e ela está de férias. Ela falou que preferia até estar de férias para estar aqui com vocês. Então, ela vai vir falar com a gente para falar, ela disse que palavras mesmo para incentivar vocês a serem servidores da Anvisa, a estarem, né, na agência. Então, eu acho que vai ser uma aula até bastante emocionante e ela vai dar dicas aí preciosas para a gente seguir, né, no nosso projeto, para até a gente ainda tem muita aula até o fim do ano, hein? Não acabou o ano, não. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Beijo para vocês. Obrigada aqui por todas as mensagens de gratidão, de elogios à aula. Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora. Obrigado.